Olá, amigos. É uma grande alegria estarmos aqui hoje reunidos para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus e rogamos que a paz e o amor do nosso Mestre permaneça conosco agora e sempre. Rogamos a Deus, a Jesus e às forças do bem inspiração para conseguirmos retirar das reflexões de hoje algum aprendizado para o nosso dia a dia. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos começar a nossa reflexão com uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, onde nos diz assim: se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. O espírito de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, confirma essas palavras de Emmanuel, de Chico Xavier. E ela nos diz assim, que a oração é uma terapia. A oração é um instrumento pelo qual a criatura fala a Deus e a inspiração lhe chega na condição de divina resposta. Quando alguém ora, luariza a paisagem mental e inunda-se de paz, revitalizando os fulcros da energia mantenedora da vida. A oração induz a paz e produz estabilidade emocional, geradora de saúde integral, ou seja, a saúde do corpo, a saúde mental e a saúde espiritual. A mente que ora sintoniza com as fontes da vida, enriquecendo-se de forças espirituais e lucidez. Hoje, as nossas reflexões estão baseadas no capítulo 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 27, cujo título é Pedi e Obtereis, onde Jesus nos orienta como devemos orar. E o capítulo 28, Allan Kardec nos apresenta uma coletânea de preces e podemos recorrer a esse capítulo diariamente na nossa vida. Lá existem inúmeras formas de prece para irmos nos familiarizando com esse recurso, como diz Joana de Ângeles, a terapia da oração, que suaviza a nossa alma, suaviza os nossos pensamentos e suaviza os nossos hábitos diários, né? E é para isso que estamos aqui na Terra, para evoluirmos moralmente e espiritualmente, né? Então eu convido a todos para lerem em casa o capítulo 27 e o capítulo 28 na íntegra, porque aqui o nosso tempo é curto. São capítulos ricos e cheios de informações e aprendizados para a nossa vida. Então, vamos refletir. O que nos trouxe até essa assistência espiritual? A nossa vontade. Estamos aqui hoje reunidos em torno dessa preleção do Evangelho segundo o Espiritismo, dos ensinamentos do Cristo, para recebermos o passe, né, fazermos as vibrações finais. Estamos unidos nesse dia todo, né, fazendo aí as condutas que nos são orientadas, mantermos um dia equilibrado para recebermos da espiritualidade amiga aquilo que necessitamos. Então, o nosso pensamento voltado a essa assistência e a nossa vontade nos trouxeram aqui. Então, nós sabemos que Deus é o nosso Criador maior, né? Inteligência suprema, sabedoria infinita. Então, Ele nos criou e Deus nos conhece profundamente. Assim como Jesus, que
também nos conhece verdadeiramente, né? E eles sabem das nossas dificuldades de harmonizarmos os nossos pensamentos e a nossa vontade bem direcionadas no caminho do bem, do otimismo, da fé, da perseverança no caminho correto, no caminho reto, né? Então, os capítulos de hoje que nos falam sobre a prece, né, que é a nossa primeira necessidade do dia. Ao acordarmos, a nossa gratidão a Deus por mais uma manhã, pela noite que tivemos, e rogamos a Jesus, a Deus e as forças do bem que nos mostrem os caminhos naquele dia, que nos conduzam a ter um dia bom, nos inspire pelo pensamento, boas ideias, boas ações, né? Que os nossos pensamentos e atos sejam bem direcionados naquele dia. Também nos orienta os capítulos de hoje que o último ato nosso antes de dormir, antes de deitar, porque se a gente deita, a gente já pega no sono e não ora, né? Então, antes de dormir, devemos fazer as nossas orações, agradecer pelo dia que tivemos e pedir uma noite tranquila de sono, né? Santo Agostinho nos orienta no Livro dos Espíritos, na questão 919, onde Kardec pergunta e nos diz assim, ó: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Aí Santo Agostinho nos responde: um sábio da antiguidade vos disse, que é o Sócrates, né? O filósofo Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Então, o meio mais eficaz para nos melhorarmos nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal é o autoconhecimento. E aí ele nos dá uma fórmula que não é mágica, mas eficaz. E ele nos diz assim: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, ou seja, toda noite, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que eu tinha feito e me perguntava se não faltara a algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo de guarda para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes e com qual objetivo agiste em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurais nos outros, e se fizeste uma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai-vos ainda isto: se Deus me chamasse nesse momento ao desencarne, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra o vosso próximo e contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso. A questão 919 do Livro dos Espíritos, vale a pena conferir. Então, Deus nos criou, conhece as nossas dificuldades, Jesus igualmente, por isso nos deixou aí um evangelho, todo o Sermão da Montanha, cada lição que Jesus nos ensinou para nos melhorarmos, né? Então, que a prece deve ser a nossa primeiro ato diário e o último ato diário, onde passamos em revista tudo o que fizemos durante o nosso dia. E aí, então, nós, pela prece, vamos estar em conexão com as forças do bem, pedindo inspiração pelo pensamento, pedindo orientação para a nossa vida ser melhor, para termos atitudes melhores.
termos pensamentos melhores e atitudes melhores, né? Então, a prece, meus irmãos, ela está para o espírito uma necessidade crucial. O nosso espírito necessita de Deus, como o nosso corpo físico necessita de alimento, de água, de ar, né? E o nosso campo mental necessita ser nutrido com bons pensamentos, otimismo, fé, esperança. E isso em todos os setores da nossa vida, em família, no trabalho, no trânsito, em sociedade. Agora na pandemia, em que estamos mais afastados, né, uns dos outros, estamos mais em contato conosco mesmo. Hora propícia para fazermos mais o autoconhecimento, né? O que temos feito da nossa vida diariamente, né? Que pensamentos temos alimentado? O que estamos nutrindo na nossa vida, né? Pensamentos mais otimistas ou estamos vibrando na reclamação, na ingratidão, na rebeldia? Então, a prece nos liga a Deus, né? Nos liga ao nosso anjo de guarda e nos liga aos bons espíritos, né? Aos ensinamentos de Jesus, e buscamos inspiração pelo pensamento para agirmos melhor, para encontrarmos as respostas dentro de nós mesmos. Então, mas por que orar a Deus se Ele nos conhece, sabe todas as nossas necessidades? E Deus não atende os nossos pedidos imaturos, né? Porque pela prece nós podemos louvar, pedir e agradecer. Nós fazemos muito pedido, agradecemos pouco e quase nunca louvamos, né? Então vamos rever, né? Refletir sobre como anda as nossas orações diariamente. Então, mas por que orar a Deus se Ele nos conhece? E Ele vai atender as nossas necessidades e não aquilo que pedimos. Porque a oração, ela nos melhora como pessoas. Quando estamos em oração, é porque estamos querendo nos conectar às forças do bem. Estamos querendo nos melhorar, estamos querendo evoluir moralmente, ter pensamentos melhores. Se estamos aqui hoje nessa assistência espiritual, é porque temos a vontade de nos melhorar, de buscar auxílio, ajuda, fortalecimento, né? E buscamos fortalecimento uns com os outros e buscamos fortalecimento com Deus, porque entre nós e Deus, o nosso próximo, o nosso companheiro é sempre a nossa ponte de ligação, né? Nossos irmãos. Somos todos irmãos e Deus nos colocou aqui para viver em sociedade para nos ajudarmos mutuamente, né? Então, a oração nos melhora como pessoas. E também o trabalho. A oração e o trabalho, como eu disse na mensagem inicial, né? Do caminho, verdade e vida. Então, pela oração e pelo trabalho incessante no bem, quando fazemos todos os nossos deveres diariamente bem feitos, com capricho, dedicação, com boa vontade, esforço, sem reclamação, com otimismo, com fé, com esperança, estamos orando diariamente, estamos fazendo a nossa vida uma prece, né? Temos aquela necessidade da meditação tranquila, recolhida, quando acordamos e quando vamos deitar, antes de deitar. Mas durante o dia, nossa vida não pode ser uma constante oração? Pode. Cada dever que vamos cumprir, né? Vamos fazer a nossa refeição, vamos trabalhar e cumprir os nossos deveres com o nosso chefe, vamos dirigir direito no trânsito, né? Sermos empáticos, respeitosos, conversar, nos relacionar melhor com as pessoas. Eu ouvi uma frase uma vez que diz assim: o hábito de falarmos com Deus muda o nosso jeito de falar com as outras pessoas. Então, o nosso relacionamento com as outras pessoas, seja em família, com amigos, nos grupos diversos, então, o nosso relacionamento com todos diz muito do que temos em nossos pensamentos e de como estamos nos relacionando com Deus, né? A prece é a nossa comunicação direta com o nosso Criador amoroso, né?
Então, orar a Deus porque nos melhora, apesar dele saber tudo que precisamos, né? Então, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos diz assim: dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Então, nós somos espíritos imortais, vivendo essa experiência humana. Um dia o nosso corpo vai acabar e o nosso espírito vai continuar. Então, pela vontade firme e sincera, o pensamento da criatura se comunica com o Criador. Quando estamos encarnados ou quando estamos desencarnados, o nosso pensamento continua, né? É o nosso espírito que pensa, né? Utilizando-se do nosso corpo, do nosso cérebro. Então, a oração é uma terapia de saúde física, mental e espiritual. E nós somos todos instrumentos, segundo Emmanuel, somos todos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Então, podemos nos perguntar, estamos abrindo sintonia com o quê? Com o que nos afinizamos? Se temos aqui na Terra as nossas companhias físicas, os nossos amigos, o nosso núcleo familiar, nós também atraímos também as nossas companhias espirituais. Então, estamos abrindo sintonia com o bem, com a construção do otimismo, ou estamos abrindo sintonia com aquilo que não nos ajuda, não nos edifica? Né? Sempre é tempo de recomeçar, de rever os nossos hábitos. Sabemos que não é fácil mudar hábitos, mas é possível. E é necessário fazermos essa reflexão, né, essa autoanálise e mudarmos, começarmos hoje a melhorar os nossos hábitos. Porque 2 dias nada pode ser feito, o ontem e o amanhã. Mas hoje é sempre dia de recomeçar, né? Podemos hoje fazer um novo começo e começar hoje a mudarmos para melhor os nossos pensamentos e as nossas ações, voltados aos ensinamentos de Jesus. Porque Jesus disse, brilhe a vossa luz, né? Jesus sabe das nossas capacidades. Deus nos criou para felicidade, né? Temos o livre-arbítrio de escolher agir no bem ou na ignorância, né? Quanto mais agimos na ignorância, mais afastamos a felicidade verdadeira de nós, né? Então, precisamos nos aproximar de Jesus, do seu evangelho, dos seus ensinamentos, porque ele é a nossa ponte até Deus também, né? Então, o evangelho nos ensina a termos mais fé, mais esperança, mais otimismo, mais resignação, mais coragem, né? E realizarmos os nossos trabalhos diariamente, fazendo da nossa vida uma constante prece, elevação, melhora. Então, e aí podemos pensar assim, qual que é o nosso desejo central na nossa vida? Nossa vontade soberana, em que direção ela vai? Só no fluxo da aquisição material? Ou nós queremos a aquisição de valores espirituais e morais também, né? Nós estamos encarnados aqui, precisamos viver nesse mundo, mas com aspirações, né? Com vistas à vida futura, à vida espiritual além daqui. Estamos aqui de passagem, né? Vivamos o melhor possível, mas sempre voltados a Deus, porque temos necessidade de Deus. Orar a Deus também é um ato de humildade. Necessitamos dele para viver. Nós precisamos de Deus e dos ensinamentos de Jesus para sermos melhores e mais felizes, né? Então, vamos refletir no que temos pensado e atraído para a nossa vida diariamente, né? As nossas companhias aqui na Terra, as nossas companhias espirituais, para sermos pessoas melhores e fazermos escolhas melhores para a nossa vida, né? É o nosso livre-arbítrio, é nossa responsabilidade, não estamos fadados ao sofrimento. O sofrimento muitas vezes é fruto de nossas escolhas equivocadas, não é verdade? Então, que a gente possa
que olhar para dentro de nós e vermos possibilidades de melhora, possibilidades de recomeço, né? Olharmos para a nossa luz interior que temos todos, somos filhos de Deus, né? E Jesus é o nosso irmão mais velho e ele veio e nos disse que temos capacidade de nos melhorar. Por isso ele nos ensinou, deixou aí o Evangelho, o qual podemos recorrer a todo instante para irmos nos melhorando, né? Entendendo a vida como algo grandioso. A vida nunca cessa, tanto a vida material, né? O nosso corpo acaba, mas a vida espiritual é eterna. Nosso espírito é imortal e eterno. E isso é um grande consolo, uma grande luz e alívio para a nossa vida, né? Então eu gostaria de deixar uma mensagem final para refletirmos durante a nossa semana. Se ao final do nosso dia, todas as nossas palavras, ações, intenções e pensamentos, todos os dias juntássemos cada minuto de ação que tivemos no dia e tudo isso se tornasse uma sopa, cada ação, cada sentimento, cada pensamento, cada palavra se tornassem ingredientes dessa sopa. Essa sopa representaria vida, saúde e nutrição, paz, luz e otimismo? Ou seria uma sopa com ingredientes de desequilíbrio? Então, vamos fazer a nossa sopa o melhor possível, com ingredientes de fé, de oração, de trabalho, de esperança e de otimismo. Nós temos essa capacidade. Basta termos fé em Deus e fé em nós mesmos. Que Jesus abençoe a nossa semana e que a gente se alimente de uma sopa muito nutritiva e assim teremos boas companhias, tanto aqui na terra como as companhias espirituais. Uma semana de bastante oração e caminho no bem para cada um de nós. Gratidão pela atenção.